E vem conferir a crítica do filme Contra o Mundo. E chegou nos cinemas nacionais o filme Contra o Mundo. E Contra o Mundo é aquele típico filme que, para tudo que ele tem um ponto muito positivo, ele tem um contraponto muito negativo. E quando você pensa no filme como um todo, de modo geral, a sensação é muito mais negativa do que positiva. Por exemplo, entendeu o que eu estou falando? O filme ele tem um excelente elenco, com nomes fortes e conhecidos, mas ao mesmo tempo que eles escolheram bons atores para fazer seus respectivos papéis, você pode perceber que eles ao mesmo tempo tiveram escolhas narrativas que atrapalham a atuação desses ótimos atores. Por exemplo, a Famke Janssen, ela é uma excelente atriz, muito conhecida, sempre entrega bem tanto em papel de vilã como de heroína. Hoje em dia ela faz mais de vilã, mas ao mesmo tempo colocaram a atriz no final do filme e com um papel pequeno, onde ela pode entregar pouco da atuação toda que ela entrega. O mesmo vale para o protagonista Bill Skarsgård. Ele é um bom ator que já mostrou isso em alguns filmes diferentes, e aqui faz com que o personagem dele, para ter uma piada narrativa, seja tanto surdo como mudo. E para ele ter esses problemas, acaba acontecendo que o ator não consegue falar. Colocam uma fala em cima dele que acaba sendo uma piada pro filme inteiro, que aí fala que ele imagina na sua cabeça de como seria a fala dele, e aí o ator não consegue entregar. O mesmo vale para a atriz Jessica Hoot, que é uma atriz que apareceu recentemente em alguns filmes, se provou que é uma atriz que tem um potencial para até uma comédia, um filme um pouco mais dramático, e aqui colocam um capacete na cara dela em questão de design, que faz com que ela não atue. Então esse já é o primeiro ponto, você vê, você tem bons atores que poderiam entregar bem nos seus respectivos papéis, e aqui eles não conseguem entregar pelo design que escolheram dar para os personagens. O mesmo vale para a parte da ação. A parte da ação do filme, ela não é ruim. Ela é uma ação boa, ela é uma ação que, para quem só procura ação e sangue desenfreado, aqui você vai encontrar aos montes. O problema não é esse, o problema é essa ação, que ela é boa, ela é bem feita, ela é bem filmada, ela é bem dirigida, porque o que acontece? Em muitos filmes de ação, eles usam aquele estilo de filmar que só treme muito a câmera, ou fazem cortes muito abruptos, que acabam fazendo com que o filme como um todo tenha uma ação que não pareça que tenha uma sequência, e isso perde muito o impacto dela. Aqui em Contra o Mundo isso não acontece. A maioria das sequências de ação conseguem ser boas e ter um bom entretenimento pro filme. Ele faz com que no começo do filme tem algumas sequências onde o personagem do Bill Skarsgård, ele passa por baixo de uma mesa, aí ele chuta uma porta e a câmera não para em nenhum momento. Isso é muito legal. E o filme tem várias sequências assim, que funcionam bem, que dão entretenimento. Mas o contraponto negativo é a sua narrativa. A narrativa não funciona de maneira nenhuma, exatamente por essas escolhas um pouco exageradas, que fazem com que a parte dramática não funcione. Faça com que você, como público, não se interesse tanto numa história que ela é genérica. Porque a história é simplesmente um menino que vai querer se vingar sua família. E isso acaba atrapalhando o filme como um todo. Porque se você não se importa com o personagem principal, se você não se importa com os personagens que estão em tela, a ação, que pode ser boa, pode ser bem filmada, pode ser interessante, ela vai virar só uma ação genérica. Só uma ação que você, como público, não vai se importar. Você que tem que torcer pro personagem principal. Você tem que torcer pela vitória dele, torcer por quem está à sua volta, para fazer com que, quando chegar na ação, você se importe se o personagem pode morrer ou não. Você tem que se preocupar o que vai acontecer a partir dali. Se você não se importa com eles, você não vai se importar com a ação. E é meio que isso que acontece aqui. Legal, você tem uma ótima ação. Não é a melhor do mundo, mas ela é boa, ela é fluida, como eu falei, divertida e funciona bem com esse exagero. E isso é legal. Mas quando a narrativa não funciona, a ação acaba virando esquecível. Acaba virando algo que você perde o interesse muito rápido. Na primeira vez eu achei muito legal a ação, na segunda sequência eu achei legal, quando tava na terceira vez eu não tava me importando muito com os personagens, a ação continuava boa. Mas pra mim, ela poderia só avançar, porque ela não tava me afetando pessoalmente, porque eu não estava envolvido e investido na história que estava sendo contada. Outra coisa que eu também não gosto muito é da construção de mundo. Eles falam que o filme se passa num mundo meio que distópico. Tanto que você vê que tem referências a vários outros filmes da cultura pop dentro desse filme para fazer a piada como um todo. Mas o problema é, você não sabe muito bem como funciona o mundo. É aquele lugar que é assim? É a cidade que é assim? É a cidade principal não é assim? Como funciona aquele universo? Eu acho que isso também era importante pra gente como público se investir na história. Então assim, a história tem boas ideias. E tem coisas muito legais, em conceitos do exagero, em conceitos de você ver que tem uma mistura um pouco de algo de videogame, misturado um pouco com anime. E isso funciona muito bem pro filme como um todo. Visualmente o filme chama muita atenção porque ele é muito colorido. E a violência gráfica ajuda a fazer ao mesmo tempo que tem um exagero e
e que não deixe algo agressivo como um todo. Ele gera até boas sequências de humor, e isso é legal. Mas como um todo, já que a narrativa não funciona, já que a narrativa não te envolve, já que os personagens vão aparecendo, um é mais genérico do que o outro, vai fazendo com que você vá perdendo o interesse. E um filme que poderia ser um filme divertido de ação, que volta e meia você ia querer rever, vira um filme esquecível. Um filme que até certo ponto fica ruim em alguns pontos. Tanto que no final do filme tem uma grande virada que eu não vou falar aqui, mas era uma virada que pra você, como público, era pra olhar e pensar, bom, nossa, que virada interessante, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Mas pra isso acontecer, pra você ter esse sentimento, você primeiro teria que se importar com os personagens do filme. E isso não importa. Então esse é o ponto que eu tô falando. Tudo que se encontra de positivo no filme, se encontra contraponto negativo. Boa ação com uma narrativa ruim. Bons atores com escolhas de design no começo que faz com que eles não funcionem ao longo do filme. Uma virada interessante, mas que o filme não foi bem trabalhado para chegar nessa virada de uma forma interessante. Tem uma comédia que ela é legal, ela pode até ser legal em algum ponto ou outro, que vai tirar uma risada ou outra, mas de modo geral, essa mesma comédia destrói toda a parte dramática do filme. E quando o filme quer ir para a parte mais dramática, vira um problema. Porque o filme começa com esse exagero, começa com esse conceito mais de ser um filme exagerado, que não vai se levar a sério. E quando tem que ter a virada pro filme chegar no ponto sério, isso também não funciona porque a transição não funciona bem. No fim, Contra o Mundo é esse tipo de filme, que coloca músicas pop numa boa parte do filme em alguns pontos pra te conquistar. No começo ele te prende pelo exagero da ideia do filme, e você vê que tem um ponto ou outro bom com a ação, mas quando o filme começa a ter que virar um filme mesmo, em relação ao desenvolvimento de história, desenvolvimento de personagem, na parte dramática, aí você vê que o filme se perde, e até alguns pontos que você considerava bom começam a se enfraquecer ao longo do filme. Concluindo, Contra o Mundo poderia ser aquele filme que volta e meia você ia querer revisitar para achar um filme legal, divertido e despretensioso para passar o tempo. Mas não é isso que acontece. Contra o Mundo, na verdade, ele é o oposto disso. Ele é o filme que você, daqui a alguns anos, nem vai lembrar que existe. Quando alguém perguntar, lembra do filme que lançou em 2024 chamado Contra o Mundo? Você nem vai lembrar que existe. E se lembrar, vai ser aquela lembrança mais de, nossa, eu lembro desse filme e ele parece que envelheceu mal. Ele passa muito essa impressão. Então, infelizmente, é um filme que tinha um potencial, não funcionou para mim. E por isso que eu fecho o filme Contra o Mundo com uma nota 4,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Contra o Mundo? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.